Pessoal, vocês estão me escutando aí? Beleza. Então eu vou começar a falar do conteúdo aí dessa semana, né? Disponibilizei algumas videoaulas, mas vou comentar algumas coisas aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda uma mensagem no chat aí, beleza? Então, assim, a parte dessa semana, né, eu começo a falar de integral definida. Aqui eu já vou falar já né, assim, a partir da resolução das integrais, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, assistir as videoaulas lá, que eu explico lá algumas coisas que são importantes, né, para o entendimento disso aqui, o teorema fundamental do cálculo, né, que vai justificar a utilização desses valores aqui, né, e a forma como a gente substitui esses valores na integral. Então a gente consegue entender isso aí a partir eu estou falando a partir de uma questão conceitual, né, uma questão mais formal, a partir desses teoremas. Então, a integral definida é essa que a gente trabalha com valores. Quando aqui não tem valor, a gente chama de integral indefinida, né? Então, a integração definida, você faz a integral normalmente sem a necessidade de colocar a constante por conta da substituição de valores, né? Então, por exemplo, x ao quadrado, soma 1 no numerador, fica x ao cubo, soma 1 na potência, né? Fica x ao cubo, divide por 3, que é o resultado que a gente encontrou, menos 2x, né? Coloca 1 na potência aqui, ó, aqui já é 1, mais 1 vai ficar 2 e divide por 2. Só que quando eu for dividir por 2, vai cancelar com esse 2 que tem aqui, então menos x ao quadrado. Então a integral dessa expressão vai dar isso aqui. E os intervalos de integração, que são esses aqui, a gente sempre começa substituindo pelo de cima, né? Então substitui o de cima menos substitui o de baixo, né? Então substituindo o de cima, o valor do x vai dar isso aqui, sempre menos, então aqui é sempre menos, né? E substituindo o segundo no lugar do x vai gerar isso aqui. Então é sempre feito dessa forma, né, a integração definida. Então a gente não muda as técnicas, as formas de integração, né? Tudo o que a gente faz numa integral indefinida, a gente também faz numa integral definida. A diferença é que a integral definida você não precisa colocar o c, né, a constante c, e além disso você trabalha com essa substituição de valores. E aí desenvolve as contas aqui, né, e chega o resultado. O resultado de uma integral definida é um resultado numérico aí, né? Então, diferente da integral definida, onde a gente chega em função, né, a partir dessa variável, no caso aqui x, a integral definida a gente chega em valor, né? Então, é o processo de integração normal com a substituição dos valores. Então, por exemplo, que x ao quadrado passa para cima, né, como x elevado a menos 2, raiz de x é x elevado a meio, e o 2 eu repeti, lembrando que quando você tem mais de um termo na sua integral, se você tiver que organizar um, você não pode integrar nada nela não, né? Então eu organizei os que precisavam ser organizados, e esse aqui que não precisava ser organizado eu repito, porque na hora que eu faço a integral, eu faço de todos os termos ao mesmo tempo. Então o expoente aqui é menos 2, soma 1, vai dar menos 1, divide por menos 1. A potência aqui é meio, soma mais 1 dá 3 meios, divide por 3 meios. E aqui a integral da constante, constante 2, é só acrescentar a variável, que nesse caso é o x, então vai dar 2x aí. Então a gente tem isso aqui como integral, resultado. Organizando isso aqui, então esse x elevado a menos 1 eu passei para a parte de baixo. Esse menos que estava aqui eu coloquei aqui na frente. Aqui, divisão de fração, mantém de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então é só passar esse 2 aqui multiplicando, ó. Só que aí eu posso cancelar o 3 com 3. Então passa esse 2 aqui multiplicando, por isso que aqui deu 2. Raiz quadrada de x ao cubo, tá aqui, e o 2x. E aí o procedimento, substitui o valor de cima no lugar do x, vai dar isso aqui. Substitui o valor de cima no lugar do x, ó, valor de baixo no lugar do x, vai dar isso aqui. E sempre faz um menos o outro. Então, toma cuidado com isso aqui, que às vezes a pessoa erra sinal aqui e avacalha todo o resultado da integral aí, né? Aí desenvolve a expressão, então aí são contas básicas mesmo, né? Raiz, né? Fração, sempre mantendo a simplificação de fração, escrevendo a fração na forma irredutível, não precisa dividir para colocar decimal, né? Nem raiz também, quando não for raiz exata, não precisa fazer isso, né? E aí faz essas contas, vai chegar no resultado que nesse caso aqui vai dar menos 13 sobre 2. Né? Então aqui são integrais diretas, né? São integrais que a gente está usando só a propriedade
da potência, né? Aqui uma outra integral, aí aqui já envolve módulo, né? Então, quando a gente trabalha integral envolvendo módulo, a gente tem que ficar atento à questão dos intervalos, né? Ficar atento à questão de quais são os valores que geram mudança no sinal do módulo. Então, a gente pega o que está aqui dentro, igual a zero, para a gente encontrar aí onde existe mudança de sinal na função. Aí resolve isso aqui eu coloquei o y em evidência, e aqui a gente acha três valores, né? Y igual a zero, ou 1 menos y quadrado igual a zero. Daqui eu tenho que y quadrado é igual a 1, então y é igual a mais ou menos 1. Então existem três pontos nos quais essa função pode trocar de sinal. São eles, 0, menos 1 e 1. Então, para mim, o que importa é quando trabalha com módulo, são esses valores aqui que estão dentro do intervalo. Ou seja, quais desses valores aqui estão dentro do intervalo de menos 3 até 2? Todos eles, menos 1, 1 e 0. Então, cada um desses pontos vai dividir a minha integral, né? Então, aqui, ó, o menos 1 está aqui, o 0 está aqui e o 1 está aqui. Então, olha só, eu vou ter que fazer uma integral de menos 3 até menos 1, vou ter que fazer uma integral de menos 1 até 0, vou ter que fazer uma integral de 0 até 1 e vou ter que fazer uma integral de 1 até 2. Ou seja, essa integral ela não é resolvida de forma direta. Na verdade, ela é resolvida através de 1, 2, 3, 4 integrais. Por que eu tenho que fazer isso? Porque como esses valores aqui, eles zeram o que está dentro do módulo, pode ser que aqui é negativo e aqui é positivo. E isso gera uma mudança na função, né? Então, por exemplo, ó, y menos y ao cubo. Se eu pegar um valor entre menos 3 e menos 1, por exemplo, menos 2, e substituir aqui, vai dar um resultado positivo, né? Então, quer dizer que a integral, nesse caso, ela vai ser dessa expressão aqui dentro mesmo. Se eu pegar um valor que está entre menos 1 e 0, o menos 0,5, e substituir aqui no lugar do y, vai dar um resultado negativo. Ou seja, a integral de menos 1 até 0 vai ser disso que está dentro do módulo com o sinal trocado, né? Por quê? Porque o que está aqui dentro, como é negativo, quando você aplica um módulo em um número negativo, você troca o sinal dele, né? Entre 0 e 1, a mesma coisa, faz a conta, vai encontrar o resultado positivo. Entre 1 e 2, vai encontrar um resultado negativo. Então, essa integral aqui ela vai ficar escrita assim, ó, de menos 3 até menos 1, de menos 3 até menos 1. Como o que está dentro do módulo é positivo, eu posso simplesmente retirar o módulo. Depois, de menos 1 até 0, de menos 1 até 0. Como o que está dentro do módulo é negativo, como o que está dentro do módulo é negativo, o módulo troca o sinal disso. Então, por isso que ficou menos y mais y ao cubo, né? De 0 até 1, como que está dentro do módulo é positivo, eu posso simplesmente retirar o módulo. E de 1 até 2, como que está dentro do módulo é negativo, eu troco o sinal, então vai ficar assim. Então são 4 integrais. Aí você vai resolver, então a integral aqui em relação a y, né, vai resolver cada uma delas. Eu não vou ficar resolvendo todas, mas a resolução é bem simples. Por exemplo, aqui ó, dessa primeira, integral de y é y ao quadrado sobre 2. A potência aqui é 1, né? Então soma mais 1 vai dar 2, divide pelo resultado que é 2. Aqui é 3, soma mais 1 vai dar 4, divide por 4. E aí você vai pegar aqui e substituir o y por menos 1 e o y por menos 3. Aí faz isso aqui, né? Substitui por menos 1 primeiro, menos substitui por menos 3 depois. Vai dar isso aqui, fazendo essa conta vai dar 16. E aí vai resolver cada uma delas. Essa vai dar 16. Quando você resolver essa aqui vai dar 1 sobre 4. Quando você resolver essa aqui vai dar 1 sobre 4. Quando resolver essa aqui vai dar 9 sobre 4. Soma esses resultados e aí você chega ao total de 75,4 como resposta dessa integral aí. Então, toda vez que você tem uma integral e dentro dessa integral tem um módulo, você vai ter que trabalhar com essa divisão da sua integral de acordo com a mudança de sinal, né? Então, precisa ser feito um estudo de sinal da função que está dentro do módulo para saber onde é positiva, onde é negativa, e aí você vai ter que fazer essa adequação à sua integral. Toda vez que tiver módulo dentro da integral, você vai ter que ter esse tipo de raciocínio. Pode ser que ela seja resolvida de forma direta, ou não, como nesse exercício, você precisou fazer 4 integrais para resolver a integral dessa função aí. Então, já não é uma integral tão simples de ser feita, certo? Se tiver alguma dúvida aí, pode colocar aí. Outra integral aí, ó, integral, né, de 0 até 1 de x sobre x ao quadrado mais 1. Isso aqui é uma integral por substituição que a gente viu aí. Então, a gente vai utilizar a técnica de integração.
né? Aí eu falei o seguinte, eu comentei nas videoaulas que você pode resolver toda a integral para só depois substituir o valor de x, né? Ou você pode fazer a troca da variável, como é de praxe na substituição, e fazer também a troca de valores, que é a forma que eu faço aí. Então, na substituição, que é a técnica a ser utilizada aqui, chama-se de o x ao quadrado mais 1. Deriva, né? Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é 0, isso derivando em relação a x. X dx está aqui, ó, né? Então, esse 2 aqui eu passo para cá, então fica 1 sobre 2 du igual a x dx, beleza? Então, aqui, ó, substituindo x ao quadrado mais 1, eu chamei de u. Então, tá esse u aqui embaixo, que é o x ao quadrado mais 1. Esse x e dx aqui, ó, x e dx, eu troquei x dx por 1 meio de du, que é esse 1 meio de du. Só que eu deixei duas interrogações aqui. Por quê? Porque a minha integral em relação a x, ela tem valores de x variando entre 0 e 1. A minha integral em relação a u tem valores de u variando em quais valores? Aí eu tenho que descobrir. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui para descobrir esses valores. Aqui o meio é constante que está multiplicando, eu só coloquei ele do lado de fora aqui, né? Agora vamos fazer o seguinte, qual que é o valor de u? Se x é igual a 0, então de baixo aqui é x igual a 0. Então, substituindo x por 0 aqui vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, mais 1 vai dar 1. Ou seja, então no lugar de x igual a 0, eu vou colocar u igual a 1. Então aqui vai ser 1. Por que aqui vai ser 1? Porque quando o x é 0, o u é igual a 1. Então eu vou trocar o 0 por 1. Né? Da mesma forma, quando o x for igual a 1, substituindo x por 1 aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 vai dar 2. Né? Então esse valor de 2 aqui, ele vai substituir o 1. Ó. Então na minha integral, eu vou colocar 1 embaixo e 2 em cima, que é a substituição que eu vou fazer de acordo com essa substituição que eu fiz na própria integral. Então, é assim que eu estou resolvendo. Né? Tem livro que você vai ver que a pessoa não coloca intervalo de integração, resolve tudo e no final, quando der o resultado final, volta com x e substitui o x por 0 e por 1. Eu prefiro fazer dessa forma, né? Mas fica a critério. Então, aqui, ó, integral aqui, ó, o meio eu vou repetir porque é uma constante. Integral de 1 sobre u, é regra, é ln de módulo de u, né? Então, aqui é ln de módulo de u. Então, por que eu coloquei parênteses aqui? Porque como u é igual a x ao quadrado mais 1, dentro do conjunto dos números reais, eu tenho a garantia de que isso aqui é um valor positivo. E se é um valor positivo, eu não preciso colocar módulo de 1. Mas se você quiser colocar módulo de 1, você pode colocar que também não vai dar errado, não. E os valores de u que são 2 e 1. Então, eu vou pegar o 2 e colocar no lugar do u. Então, o meio, observa que o meio que está multiplicando, eu deixei aqui fora. Ó. E aí eu coloquei 2 no lugar do u, ficou ln de 2, menos 1 no lugar do u, ficou ln de 1. ln de 1 é igual a 0, né? Então, logaritmo aí de 1 é igual a 0. Então, a resposta é meio ln de 2. Então, não importa a técnica de integração que você estiver trabalhando com ela, existe também, para essas técnicas de integração, a integral definida, né? Que é essa com esses valores aí. Então, cabe a você, nesse caso da substituição, por exemplo, escolher a forma de fazer aí. Mas vocês vão perceber lá na resolução dos exercícios que eu sempre faço usando, né, além da troca da variável, essa troca dos intervalos de integração, como eu fiz aqui. Uma coisa importante a se dizer aqui é o seguinte, na integração definida, você vai perceber de forma geral, né, que aqui embaixo sempre vai ser o valor menor e aqui embaixo vai ser o valor maior. Porém, quando você faz a substituição, pode acontecer que aqui você tem o valor maior embaixo e o menor em cima. Não tem problema. Por quê? Porque esse número de baixo aqui, ele corresponde a esse aqui. Esse número de cima, ele corresponde a esse aqui. Então, pode ser que aqui apareça trocado, não tem problema. Sempre você vai pegar o de cima, colocar no lugar da variável, menos pegar o de baixo e colocar no lugar da variável aqui. Né? Então, pode sempre fazer isso, que não tem problema nenhum dentro da resolução de exercícios aí. Isso aqui também é uma integral também feita por substituição, onde u vai ser o expoente aqui, menos x ao quadrado mais 1. Deriva, né? Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, derivada de 1 é 0. Então, derivando aqui em relação a x. X dx está aqui, ó, x dx. Esse menos 2 eu vou passar para lá,
Então, vai ficar assim, né? Então, a nossa integral vai ficar assim, ó. Essa parte de cima eu chamei de u, então, por isso que ficou e elevado a u. Essa parte aqui, ó, x com o dx, eu troquei x com o dx aqui, ó, por menos meio du. Então, tá aqui, ó, menos meio du. Então, essa é a nossa integral, né? Precisamos descobrir esses valores aqui, que são os intervalos de integração. Aí, eu vou pegar primeiro aqui o 1, ó. Colocando 1 no lugar do x, aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Com esse menos vai ficar menos 1. Observa que o menos não está elevado ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, aqui embaixo vai ser o 0. O outro valor é o 2. Coloco o 2 no lugar do x. 2 ao quadrado é 4. Com esse menos, menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Peguei esse menos meio, que é constante, que está multiplicando. Coloquei aqui fora. Está aqui o menos meio. E elevado a u, está aqui elevado a u. Aquilo que eu falei, ó, o menos 3 vai aparecer aqui em cima. E o 0 vai aparecer aqui embaixo, ó. Aconteceu que o menor está em cima e o maior está embaixo. Você não pode inverter isso aqui. Porque se você inverte isso aqui, é como se você estivesse invertendo aqui, ó. Você não pode inverter aqui. Então, o 2, ele gera o menos 3. Então, aqui em cima tem que ser o menos 3. Né? Resposta, constante menos meio, repete, porque ela está multiplicando. Integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. E u, nesse caso, variando entre 0 e menos 3. Então, vou pegar esse menos 3 e colocar no lugar do u, fica assim. Menos, pega o 0, coloca no lugar do u, fica assim. Então, a gente tem aqui o resultado da nossa integral. E elevado a 0 é igual a menos 1. Tá aqui, ó. E elevado a 0 é igual a 1, com esse menos, menos 1. Né? E você pode deixar o resultado assim, não precisa fazer conta nenhuma a mais, não. Né? Então, pode deixar ele assim mesmo. Tudo bem isso aí, gente? Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Então, a gente precisa saber as técnicas de integração. Né? E vocês vão perceber que dentro das técnicas de integração, em alguns casos, você vai precisar de derivada e assim vai. Né? Como eu disse no início da disciplina, os conteúdos eles são correlacionados aí. Beleza? Então, continuando a integral aqui de 1 até 4, de x ln de x. Como a gente viu semana passada, isso aqui é uma integral que a gente resolve por integração por partes. Né? A fórmula é essa, eu até expliquei o porquê da fórmula. Né? Então, o u nesse caso é o ln de x. Pode usar aquele LIAT como uma forma de determinar a prioridade do u. A própria palavra LIAT ela já coloca como primeira letra o L de logaritmo. Então, por isso o ln de x é o u. Né? Deriva isso aqui, derivada de ln de x dá 1 sobre x. E se o ln de x é o u, esse x é o dv, então x dx. Integra isso aqui para encontrar o v, né? Integral de x, como a potência do x é 1, soma mais 1 vai dar 2, divide pelo 2, que é o resultado que a gente encontrou, e substitui isso aqui. Ó. Então vai ficar u vezes v, né? Então u vezes v nesse caso aqui vai ser o ln de x vezes o x ao quadrado sobre 2, é isso aqui. Então u vezes v, menos, está aqui o menos, integral de v du. V du. O v é x ao quadrado sobre 2, o du é 1 sobre x, então coloco os dois aqui com o dx. Né? Aqui dá para simplificar, x ao quadrado dividido por x aqui, ó, vai dar x sobre 2. Então, aqui é só fazer essa integral aqui. Ó. A potência aqui é 1, soma mais 1 vai dar 2, divide por 2. Como já tem um 2 lá embaixo, 2 vezes 2 é o 4. Não precisa colocar o mais c, porque isso aqui trata-se de uma integral definida. Aí eu vou pegar o valor 1 e 4 para substituir no lugar do x. Ó. Então, na integração por partes, você pode fazer assim. Resolve toda a integral sem ficar colocando esse valor aqui. Né? E lá no final, quando você chegar no resultado, você substitui. Primeiro com o valor de cima. Então, coloco 4 aqui, aqui, aqui. Deu isso aqui. Menos, coloca 1 no lugar do x. E aí deu isso aqui. ln de 1 é igual a 0. Então, aqui vai zerar. Então, vai ficar 8 ln de 4 menos 4. Esse menos com esse menos vai ficar mais 1 sobre 4. Né? E aqui, tirando o mínimo aqui, né? 4 vezes menos 4 vai dar menos 16, mais 1 vai dar menos 15 sobre 4. Resultado dessa integral aí. Então, a integral definida, ela, na verdade, você vai fazer as integrais como estava fazendo anteriormente, né? Porém, ao invés de acrescentar o c, né, com a constante, você vai trabalhar com essa substituição dos valores, né, dos intervalos de integração que a gente chama aí. Coloca o de cima,
menos coloco de baixo. Então, isso aí é a primeira parte do conteúdo, que é a parte referente à integral definida. Depois, o próximo conteúdo que eu passei é a utilização dessa integral para cálculo de área. Como a gente viu, né, eu apresentei para vocês semana passada aí, né, essa é a motivação inicial, essa ideia geométrica, né, da integral para cálculo de área. Eu coloquei aqui como parâmetro o livro de cálculo A da Diva, onde ela separa em 3 casos aí. Mas você vai ter muitos livros que nem separam em casos, dá para entender tudo como um caso só, né? Mas eu coloquei isso aí para ficar mais fácil o entendimento. O primeiro caso é quando você está fazendo o cálculo, né, de uma área que está acima do eixo x, limitada apenas por uma função e pelo próprio eixo, como está aqui, ó, né? Nesse caso, a área, como a gente viu na semana passada, ela vai ser integral de A até B, que são esses valores aqui, da função que a gente está trabalhando, que é essa função que vai limitar a área aí, certo? Então, por exemplo, encontre a área limitada pela curva y igual a 9 menos x ao quadrado e o eixo x. Primeira coisa, eu vou cobrar de vocês, e vocês têm que saber fazer isso, é a representação gráfica. Vocês devem saber fazer representação gráfica, porque às vezes vocês não vão conseguir nem montar a integral se vocês não souberem resolver montar o gráfico dessas regiões que a gente está calculando a área. Então, nesse caso aqui é bem simples, né? 9 menos x ao quadrado é uma parábola virada para baixo, então a área que a gente está trabalhando é essa aqui, ó. Então, a gente tem aqui de forma clara, ó, menos 3 até 3, que é o intervalo, né, que a gente vai fazer a nossa integral. Lembrando que esse menos 3 até 3, né, menos 3 e 3, são os pontos no qual a função troca o eixo x aí. Então, seria pegar o 9 menos x ao quadrado e igualar a zero para encontrar esses pontos aí. Então, a integral vai de menos 3 até 3, e essa função que está aqui em cima é o 9 menos x ao quadrado. Então, por isso, 9 menos x ao quadrado aqui, ó. Faz a integral da constante é só colocar a variável, por isso 9x, menos integral de x ao quadrado, ó, pega esse 2, soma mais 1, vai dar 3, divide por 3. Sempre divide pelo resultado que encontrou. E substitui o x por 3 e depois o x por menos 3 e faz um menos o outro, certo? Faz as contas aqui, 27 por 3 é 9, aqui 27 por 3 é 9. Fazendo essa conta, a gente vai chegar à resposta de 36. Lembrando que isso aqui é o cálculo de uma área. Como a gente não colocou nenhuma representação aqui para falar que esse 3 é metro, centímetro, decímetro, como a gente não sabe a unidade de comprimento que a gente está trabalhando, a gente também não sabe a unidade de área. Por isso a gente coloca assim, ó, 36 unidades de área. Ou seja, se for metro, é metro quadrado aqui a área, se for centímetro, é centímetro quadrado e por aí vai. Então, cuidado que você tem que ter é de não encontrar, por exemplo, resultado negativo. Se você encontrar um resultado negativo aqui, você fez alguma coisa errada, né? Porque isso aqui você está calculando essa área aqui, beleza? Outra situação, ó, calcular a área do conjunto do plano limitado por essas funções aí, ó. Então, vamos lá. Primeiro, y igual a 0 é o eixo x, tá aqui, ó, o eixo x aqui, ó, né? X igual a 0 é o eixo y, tá aqui, ó, eixo y, né? X igual a 2, tá aqui essa reta aqui passando pelo ponto 2, então aqui é o ponto 2, né? Aqui é o x igual a 0, aqui é o x igual a 2. E f de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 6, que é essa parábola aqui, ó, né? Então, nós temos essa área compreendida entre essas 4 funções aí, ó. Então, observa que a integral vai ser montada assim, ó. Primeiro, intervalo de integração. O x está variando entre 0 e 2, né? Entre 0 e 2, por isso aqui 0 e 2. A parte de cima aqui, ó, ela é limitada por essa função que é o menos x ao quadrado mais x mais 6. Então, a função está aqui, certo? Então, é o primeiro caso que a gente está se referindo lá. Faz a integral, menos x ao quadrado vai ficar menos x ao cubo sobre 3, soma 1 na potência, 2, mais 1 vai dar 3, divide por 3. Aqui a potência é 1, soma mais 1 vai dar 2, divide por 2, né? E aqui a constante 6, a gente acrescenta a variável que é x, então vai dar 6x aí. Então essa é a integral. Os intervalos de integração são 2 e 0, então a gente coloca o 2 no lugar do x, é isso aqui. Menos, coloca 0 no lugar do x, vai dar isso aqui. Tomar cuidado com essa questão do zero, que às vezes a pessoa associa que toda vez que o intervalo for 0, vai dar 0.
Tomar cuidado, porque às vezes a função é exponencial e aí pode não dar zero. Às vezes a função é trigonométrica e aí pode não dar zero. E por aí vai. Tomar cuidado com esse tipo de situação, né? Faz essas contas aí e vai chegar a essa resposta de 34/3 unidades de área. Mais uma vez, a fração aqui ela é irredutível, não dá para simplificar mais. Não precisa dividir isso aqui para você dar uma resposta decimal. Pode deixar assim, sem problema nenhum. Beleza? Mais um exercício aí, ó. A função f de x é igual a x ao cubo para x menor que 2. O gráfico da função x ao cubo ele viria aqui, ó. Tem uma curva aqui, passa pelo zero e continua subindo. Só que eu vou vir só até o ponto 2. Então, teoricamente, aqui seria aberto. E a função 10 menos x, que é uma reta aqui, decrescente, ó, para x maior ou igual a 2. Mas se eu colocar o 2 nesse de baixo, onde tem o igual, aqui ó, vai dar 10 menos 2, que é 8, que é esse ponto aqui. É o mesmo que quando eu coloco o 2 aqui no lugar do x. Então, coincidiu o ponto final de uma função ser igual ao ponto inicial da outra função, né? Então, por isso que a gente tem essa situação aí, ó. Então, é essa função que a gente está trabalhando. Nesse tipo de situação, a gente vai começar a perceber que, em muitos casos, o cálculo da área vai depender, né, de mais de uma integral. Por quê? Olha a área que a gente está trabalhando aqui. Ela tem uma parte limitada pela função x ao cubo e outra parte limitada pela função 10 menos x. Então, eu coloquei essa linha pontilhada aqui para dividir em duas partes. Parte 1, que é essa aqui, com x variando de 0 até 2, e a parte 2, que é essa aqui, com x variando de 2 até 10. Então, eu tenho que fazer duas integrais, beleza? A primeira integral que eu falei de 0 até 2 tem a função de cima como x ao cubo. Por isso que aqui é x ao cubo, né? Aí a segunda integral, que é essa que vai de 2 até 10, aqui ó, 2 até 10, tem a parte de cima limitada por essa reta, que é o 10 menos x. Ó. Então, essa é a função que vem aqui para dentro. Então, são duas integrais que eu tenho que resolver. Por exemplo, essa primeira potência é 3, soma mais 1 vai dar 4, divide por 4 e substitui pelos intervalos 2 e 0. Substituindo por 2 vai dar isso, substituindo por 0 vai dar 0. Então, a resposta aqui é 4. Então, 4 unidades de área esse primeiro pedaço aqui. Essa integral de 10 é 10x, menos x, aqui a potência é 1, soma mais 1 vai dar 2. O resultado que encontrou divide por ele, então a gente tem isso aqui. Substitui os intervalos de integração. Põe o 10 no lugar do x, está aqui. Põe o 2 no lugar do x, está aqui. Faz um menos o outro. Fazendo essa conta vai dar 32 unidades de área. Então, a área que o exercício está falando, que é essa aqui que está achurada, vai ser a soma desses dois. Então, 4 mais 32 vai dar um total de 36 unidades de área aí. Beleza? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre exercícios como esse aqui, né? Eu vou dar exemplo, onde você pode também fazer uma troca, uma mudança de variável, que em muitos casos vai facilitar a sua conta. Nesse caso aqui, apesar de serem duas integrais, são integrais muito simples, então você não precisaria ter essa preocupação de trocar a variável, mas se quiser, já seria possível uma troca de variável aqui sem problema algum, certo? O segundo tipo de caso que ela apresenta no livro dela, a Diva Fleming, é esse tipo de caso aqui. Você tem o eixo limitando uma área, só que essa área está abaixo do eixo, né? A função está aqui. O que acontece nesse tipo de situação? Quando você calcula uma integral, por mais que ela represente a área está associada ao valor de y, né? Que você está integrando uma função y, né? E como essa área está na parte negativa do eixo y, a sua resposta sai negativa. Mas não é que a área é negativa, é porque a área está na parte de baixo do eixo y. Por isso que nesses casos a gente trabalha com módulo. Esse módulo aqui ele pega o resultado aqui dentro, que é um resultado negativo, e transforma em positivo. Então esse é o tipo de situação que você pode encontrar uma resposta negativa, mas não é o resultado da área. Você ainda tem que aplicar o módulo sobre ela. Então é nesse tipo de circunstância aqui, né? Por exemplo, eu peguei uma função muito parecida com aquele primeiro caso. Y é igual a x ao quadrado menos 9 e o eixo x. X ao quadrado menos 9 é essa parábola aqui. O eixo x está aqui, ó. Então nós estamos falando dessa área que vai de menos 3 até 3. Ó. Então, ó, menos 3 até 3 é o meu intervalo de integração. A função que está aqui embaixo
é o x ao quadrado menos 9, está aqui o x ao quadrado menos 9, e eu faço a integral normalmente, a potência é 2, soma mais 1 dá 3, o resultado que encontrou divide por ele. Integral de menos 9 é acrescentar a variável, que é x, então vai dar menos 9x, então a gente tem isso aqui, vai substituir o x por 3 nesses dois aqui, está aqui, substitui o x por menos 3 nesses dois, está aqui, e faz um menos o outro aí. Fazendo essas contas, você vai chegar à resposta de menos 36. Aí é o cuidado que você tem que ter. Você tem que apresentar o resultado em módulo. Então, módulo dessa integral é a mesma coisa que o módulo de menos 36, que é igual a 36. Então, a área que a gente está trabalhando é 36 unidades de área aí. Então, é a percepção de que a área está na parte de baixo. Outro exemplo, ó, encontre a área da região limitada pela curva y igual a seno de x e pelo eixo x com x variando entre 0 e 2π. Por exemplo, esse é o tipo de exercício que, se você não fizer a representação gráfica dele, você pode cair num erro aqui, que é de querer fazer a integral de 0 até 2π dessa função. E aqui não é assim que acontece. Olha o gráfico da função seno nesse intervalo que é de 0 até 2π. Ela começa aqui positiva e quando chega no π, ela muda. E aí ela passa a ser uma função negativa. É só você pensar no estudo da função trigonométrica seno, lá naquela circunferência trigonométrica. A função seno, no primeiro e segundo quadrante, ela é positiva. O que é o primeiro e segundo quadrante? É de 0 até π. E depois, no terceiro e quarto quadrante, que é de π até 2π, ela é negativa. Então, o gráfico tem esse comportamento. Ele vem aqui e depois vem aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem que dividir isso em duas partes. Eu vou fazer essa primeira parte aqui, depois eu faço essa segunda parte. Essa primeira parte é positiva, essa segunda parte é negativa, e a gente aplica o módulo nela, né? Então, aqui, ó, a primeira parte, ó, a função que está aqui é o seno de x, está aqui o seno de x, o x está variando de 0 até π. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte vai de π até 2π, está aqui, né? E a função que eu estou trabalhando é a função seno de x também. Tudo dentro do módulo, porque aqui é uma parte que está abaixo do eixo y. O que acontece nesses casos, né? Existem muitas funções que, quando você vai trabalhar com elas, você percebe uma simetria, né? O que é simetria nesse caso aqui? A função seno ela tem o mesmo comportamento na parte de cima e na parte de baixo. Isso me permite concluir que essa primeira área aqui é idêntica a essa segunda área aqui, né? Se você conhece a função e pode fazer esse tipo de afirmativa, você precisa só resolver essa primeira e multiplicar por 2. Então, por exemplo, integral de seno é menos cosseno, substitui o x por π, vai ficar isso aqui, substitui o x por 0, vai ficar isso aqui. Cosseno de π é menos 1, com esse menos vai ficar mais 1, né? Aqui, ó, cosseno de 0 é 1, com esse menos dá menos 1, com esse menos dá mais 1, 1 mais 1 é 2. Então, eu já poderia falar a resposta, ó. Esse pedaço vale 2, esse pedaço também vale 2. Então, 2 mais 2 é 4. Mas se você não quiser fazer isso ou não perceber, você vai resolver. Integral de seno é menos cosseno. Substitui o x por 2π e o π. Se você fizer essa conta, você vai chegar à resposta menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Somando as duas, 2 mais 2, 4 unidades de área aí, né? Então, se você fizer, olha só, se você fizer uma integral e colocar de 0 até 2π, vamos supor que a pessoa não fez o gráfico, ela só pensou assim, ó, a função é seno de x, o intervalo é de 0 até 2π, coloca 0 e 2π aqui. Aí quando você fizer as contas, sabe qual é a resposta que você vai encontrar? É 0. Por quê? Porque quando você faz a integral, ela não dá conta de diferenciar o que é positivo e negativo, não. Quando você coloca de 0 até 2π, ela vai fazer o seguinte, ó, 2 daqui com menos 2 daqui igual a 0. Ela já vai te dar a resposta 0. Mas aí você tem que ter a percepção, sobretudo gráfica, sobretudo geométrica nesse caso, para ver que aqui tem uma parte em cima e aqui tem uma parte embaixo. E aí a necessidade de você separar essas duas para não cometer esse erro, né, de desconsiderar o sinal, que nesse caso é muito importante aí. Então, tem esse tipo de situação também aí, né? Então, outro exemplo, ó, calcule a área do conjunto limitado para essas funções aí. Ó. Aí eu fiz aqui o gráfico. Y igual a x ao cubo, que é essa função aqui, né? X igual a 0, que é essa de baixo aqui.
E o x variando entre menos 1, tá aqui o x variando entre menos 1 e x igual a 2, ó, tá aqui, ó. Então eu tenho um pedacinho que está aqui embaixo e eu tenho um pedaço que está aqui em cima, que são pedaços diferentes. Então aqui eu vou ter que fazer duas integrais. A primeira parte é uma integral que eu vou fazer de menos 2 até 0. E como ela está aqui embaixo, ela vai dar um resultado negativo, por isso que eu vou apresentá-la em módulo, né? A função que está aqui é o x ao cubo, que é essa aqui. Então, por isso que vai de menos 2, eu falei menos 2, mas na verdade aqui é menos 1, né? Que é o valor que está aqui, ó. Então, vai de menos 1 até 0 de x ao cubo em módulo. E a segunda parte vai de 0 até 2, está aqui de 0 até 2, de x ao cubo, e aí não precisa de módulo porque já está na parte positiva. Se você fizer essa conta aqui, ó, então aqui é x ao cubo, integral de x ao cubo, soma 1 na potência vai dar 4, divide por 4. Substituindo x por 0 vai dar 0. Substituindo x por menos 1 vai dar 1 sobre 4. Com esse menos vai dar menos 1 sobre 4. Como está dentro do módulo, né? Então vai ser o resultado positivo de 1 sobre 4. Aqui vai dar x ao cubo, né? É x ao cubo, soma 1 na potência, dá x a 4 sobre 4. Substitui x por 2, está aqui. Substitui o x por 0, está aqui. Então vai dar 4 menos 0, que é 4. Então soma os dois resultados aí, né? Então a gente tem a resposta aí de 17 sobre 4 unidades de área. Então, ficar muito atento a esse tipo de variação no cálculo da área, parte negativa, parte positiva, né? E observa que aqui sempre a gente está trabalhando com a limitação em relação ao eixo, ó. É da função até o eixo, é da função até o eixo, beleza? E o terceiro caso, que é um caso mais geral, né? Que é o cálculo de área entre duas funções. Isso aqui, na verdade, esse caso aqui, se a gente olhar assim, teoricamente, ele engloba os outros todos, né? Vou voltar aqui no caso 2, só para vocês verem uma coisa. Aqui, por exemplo, ó, essa integral 2 aqui, ó, eu coloquei x ao cubo. Tá aqui, ó, x ao cubo. Só que eu posso pensar o seguinte, ó, aqui em cima é y igual a x ao cubo, aqui embaixo é y igual a 0. Então, x ao cubo menos 0. É x ao cubo, ó. Então, o caso 3, ele de alguma forma, ele engloba todos os outros, né? Então, em muitos livros, não se divide por casos. Só apresenta isso aqui, que é a integral entre duas funções. Você faz a função de cima menos a função de baixo. E a integral entre os dois valores aí que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, é a integral de A até B da função que está em cima e a função que está embaixo, né? Em cima porque a gente tem a perspectiva de crescimento, né, vertical aqui, ó. Então, essa é a função maior, essa é a função menor. Então, por isso que é essa menos essa, né? A de cima menos a de baixo. Então, eu vou fazer alguns exemplos aí, ó. Vamos calcular a área limitada por essas duas funções. Y igual a x ao quadrado, que é essa parábola aqui virada para cima, passando na origem. E y igual a x mais 2, que é essa reta aqui, ó. Então, a área que eu estou trabalhando é essa aqui. Primeira coisa é descobrir o intervalo de integração. Que ponto de x é esse aqui? Que ponto de x é esse aqui? Então, observa que é a interseção entre as funções. Ou seja, são os pontos onde as funções são iguais. Então, para encontrar esses pontos, é só igualar as duas, ó. X ao quadrado igual a x mais 2. Passei o x para lá, passei o 2 para lá. Equação de segundo grau. Você encontra esses dois valores aqui, ó. X igual a menos 1 e x igual a 2. Então, a minha integral vai de menos 1 até 2. Então, ela começa aqui no menos 1 e ela termina aqui no 2, certo? Outra coisa, eu vou fazer a função de cima, que é a função fx, que é essa função aqui, que é no caso x mais 2, menos a função g de x, que é essa função de baixo aqui, ó, né? Que é o x ao quadrado. Então, é a percepção de qual é a função que está em cima, nessa área. A função que está em cima é o x mais 2, e a função que está embaixo, que é o x ao quadrado nesse caso aí, né? E aí eu monto a minha integral. Então, vai ser de menos 1 até 2, f de x, que é o x mais 2, está aqui, menos o g de x. O g de x é o x ao quadrado, então fica menos x ao quadrado, está aqui. Montou a integral, aí resolve, faz a integral de termo a termo, né? Então aqui esses valores. Ah, tá. Aqui eu só estou explicando o seguinte, olha só. Essa percepção também, para você saber qual é a função de cima e qual é a função de baixo, você pode usar valores também, né? Para saber qual a função que vem primeiro, qual que é a f de x e qual que é a g de x, você pode usar valores também.
Olha a minha integral. A minha integral não está variando entre menos 1 e 2? Pega um valor que está entre menos 1 e 2. Eu peguei o zero. Coloca zero no lugar do x nessa função aqui, ó. Vai dar zero. Coloca zero no lugar do x aqui nessa função. 0 mais 2 vai dar 2. Qual função que está dando resultado maior? É o x mais 2. Isso é porque ela é maior. Se ela é maior, ela vem primeiro, menos a outra que é a menor. Então, você também pode pegar um valor dentro do intervalo e substituir nas duas funções para você descobrir qual é a função que está em cima e qual é a função que está embaixo. A função que está em cima ela vem primeiro, a função que está embaixo vem depois com o sinal trocado. Tudo bem isso aí, gente? Então, isso é muito importante para a gente saber montar a integral, né? Nesse caso das áreas aí, o primeiro passo ele é importantíssimo, que se você não souber montar a integral, você não consegue, né, sair do lugar. Então, aqui é a integral, né? Integral de x, a potência é 1, soma mais 1, vai ficar x ao quadrado, sobre 2. Né? Integral do 2 é 2x, menos, aqui a potência é 2, soma mais 1, vai dar 3, divide por 3, e os valores de x que são 2 e menos 1. Você coloca o valor 2, está aqui, você coloca o menos 1, está aqui, faz a conta de um menos outro, a resposta vai dar 9 sobre 2 unidades de área aí. Uma observação aqui, quando você está trabalhando entre duas funções, nunca vai dar resultado negativo. Se você encontrar um resultado negativo, não passa ele para positivo, não. Volta e dá uma olhada nas suas contas, porque tem coisa errada, certo? Quando você está trabalhando entre duas funções, nunca. Esteja a área na parte de cima, esteja a área na parte de baixo, ela nunca vai dar um resultado negativo, justamente porque você está trabalhando a ideia do menor menos o maior. Então, sempre vai dar um resultado positivo. Tudo bem? Encontra a área da região limitada por essas curvas aqui, ó, y igual a 1, x igual a 1 e e elevado a x. Então, olha aqui, ó, e elevado a x é esse gráfico aqui, da função exponencial, ó, passando aqui no ponto 1. X igual a 1 é essa reta vertical passando em cima do x igual a 1 aqui, ó. Y igual a 1 é essa reta na horizontal passando em cima do 1 aqui, ó. Então, nós estamos falando dessa área aqui, né? Olha só, embaixo eu tenho a função y igual a 1. Em cima eu tenho a função y igual a e elevado a x. Então, a minha integral vai ser com essas duas funções. E a variação do x? O x, ó, começa nesse ponto aqui, a minha integral começa nesse ponto. E nesse ponto aqui o x igual a 0. E termina aqui, nesse ponto aqui, o x igual a 1. Então, por isso que a minha integral é de 0 até 1. Porque esse valor de x aqui no ponto inicial é 0. E o valor de x aqui final é 1. A função de cima é o elevado a x, por isso que ele veio primeiro. Menos a função de baixo é 1, por isso que vem depois. Então, sempre a de cima menos a de baixo. E elevado a x menos 1. Então, faz a integral. Integral de e elevado a x é o próprio elevado a x. Repete o menos. Integral da constante é só acrescentar a variável. Então, a integral de 1 é 1x. Substitui o x por 1. Substitui o x por 0. Vai ficar assim. E elevado a 0 é 1. Tomar cuidado com isso, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse menos com 1, menos 1. Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Está aqui o menos 2. E e elevado a 1, que eu mantenho como e aqui, unidades de área aí. Então, essa é a resposta para essa área aqui. Mais um exemplo aí, ó. Encontre a área limitada por y igual a x ao cubo. Então, x ao cubo é essa função aqui, ó. E y igual a x, que é essa reta aqui, ó. Então, observa que aqui eu vou fazer duas integrais, ó. Eu vou fazer uma desse ponto até esse ponto e depois vou fazer uma desse ponto até esse outro ponto. Por quê? Porque existe uma mudança nas minhas funções. A função x ao cubo, ela está em cima aqui, né? Ela está em cima aqui e ela passa para baixo aqui, ó. A função y igual a x, ela está em cima aqui, ó, está embaixo aqui e depois ela está em cima aqui, ó. Então, por essa mudança que existe nas funções, eu preciso separar minha integral. Primeiro eu vou fazer desse ponto até esse ponto e depois vou fazer desse ponto até esse ponto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar, então, esses pontos aqui. Vou igualar as duas funções, que são os pontos onde elas se encontram, ó. X ao cubo igual a x, passa o x para cá, ficou menos x, né? Coloca x em evidência aqui, a gente tem isso aqui. Então, o x é igual a 0 ou o x ao quadrado menos 1 igual a 0. Né? E aí você vai encontrar esses três valores, menos 1, 0 e 1. Ou seja, nós vamos fazer uma integral de menos 1 até 0
e depois de 0 até 1. Então, são duas integrais que eu vou fazer aí. Beleza. Aqui vai ser uma função menos a outra. Observa que a função que está aqui em cima, nessa primeira integral, a função que está aqui em cima é o x ao cubo, certo? A função que está embaixo, que é essa aqui, ó, é o y igual a x. Nessa segunda parte, a função que está em cima aqui, ó, é o y igual a x, e a função que está embaixo é o y igual a x ao cubo. Então, é aquilo que eu disse, ó, y igual a x ao cubo nessa primeira integral está em cima, y igual a x está embaixo. E aí elas invertem aqui. Então, na primeira vai ser x ao cubo menos x. Tá aqui x ao cubo menos x. Na segunda já vai ser x menos x ao cubo, por conta dessa variação que teve aí, né? Então, x menos x ao cubo. E aí eu vou resolver essas duas. Resolve essa aqui, vai dar 1/4, né? Se você fizer isso aqui, vai dar 1/4. E por simetria, também poderia pensar assim, essa segunda também vai dar 1/4. Mas se você resolver, vai chegar no mesmo resultado. Elas são idênticas, essas duas áreas são idênticas, elas só estão invertidas aí, né? Fazendo essa conta aqui, que é a soma dos dois, vai dar 1/2 unidades de área aí, essa área que a gente está trabalhando com ela aqui, beleza? Outro exemplo aí, ó, encontrar a área da região limitada por essas funções aí. Então aqui eu fiz o gráfico da função, né? Então a gente tem esse gráfico aí, ó. 6 mais x, que é a reta, né? A reta crescente aqui. Y igual a x ao cubo, que é essa função aqui. E y igual a menos x sobre 2, que é a função decrescente aqui. Então, nós temos essa área aqui. Aqui eu só estou identificando as funções. Eu vou separar, então, isso aqui em duas partes. Coloquei uma linha aqui, por quê? Olha só, a parte de cima, ela continua sempre a mesma de fora a fora. A parte de baixo, não. A parte de baixo, em um pedaço, vai ser menos x sobre 2. Em outro pedaço, vai ser o x ao cubo. Por isso, eu preciso separar essas duas integrais aqui. Então, existe uma mudança nas funções aí, beleza? Então, olha aqui, ó. Primeira integral. Minha primeira integral vai ser desse ponto até esse ponto aqui, né? A função de cima vai ser o 6 mais x, então no lugar do f de x vai ser o 6 mais x. E a função de baixo dessa primeira é menos x sobre 2, né? Depois eu vou encontrar os intervalos de integração. Então, quais são os intervalos de integração? É esse ponto aqui até esse ponto aqui, que é o 0. Esse aqui é mais fácil de identificar. Agora, esse ponto aqui eu vou igualar o 6 mais x com menos x sobre 2. Está aqui, ó. Faz essa conta, você descobre que x igual a menos 4 aí. Esse outro ponto, como eu disse, ele é mais fácil, que é o x igual a 0. Então, a integral vai ficar assim, ó, de menos 4 até 0. Ela começa nesse ponto, que é o menos 4, e vai até esse ponto aqui, que é o 0, né? E a função de cima, que é a função f de x, é o 6 mais x, né? E a função de baixo, que é essa aqui, é o menos x sobre 2, né? Então, é essa integral que a gente vai colocar aqui, ó. E como é menos com menos, por isso que ficou mais x sobre 2 aqui. Então, você vai fazer essa conta aí e vai descobrir o valor da área aí, beleza? A segunda área, essa segunda área aqui, se vocês observarem aqui, ó, ela vai começar nesse ponto, que é o x igual a 0. Então, ela começa aqui no x igual a 0. E ela termina nesse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui é o encontro da função 6 mais x com x ao cubo. Se você fizer essas contas aqui, você vai descobrir que o x é igual a 2. Ou seja, a minha integral começa em 0 e termina em 2. Começa no ponto x igual a 0 e vem até esse ponto aqui, que é o x igual a 2. F de x, quem é o f de x? Qual a função que está em cima nesse caso aqui, ó? É o 6 mais x, né? Qual a função que está embaixo? É essa aqui, ó, que é o x ao cubo, né? Então, faz um menos o outro, então vai ficar 6 mais x menos x ao cubo aí, né? E resolve essa integral. Aí aqui eu coloquei já as duas áreas com as duas integrais. A resposta dessa primeira vai dar 12, a resposta dessa segunda vai dar 10. Você soma as duas e aí você tem uma resposta de 22 unidades por área aí dessa área aqui. Então, ficar atento a essas questões que a gente observa. Então, se você não tiver o gráfico, você não consegue montar a sua integral nesse caso aqui, ó, né? Você tem que ter a percepção aqui da mudança de função, né? Então, o gráfico ele é muito importante para esse tipo de situação aí. Então, aqui, ó, mais um exemplo. Encontre a área da região limitada por essas funções aí, ó. Y igual a x menos 5, que é essa reta aqui, né?
e y² igual a 2x menos 2, que é essa parábola aqui, ó. Então, essa parábola aí, se você isolar o x aqui, você vai ter uma parábola em função de y, por isso que ela está virada para o eixo x aqui, ó. Geralmente, a nossa parábola está virada para o eixo y, porque ela está escrita em função de x. Agora, se você isolar o x nesse caso, você encontra uma parábola em relação ao eixo x aqui, ó. Então, ela é invertida aí. Então, nós estamos calculando essa área aqui, beleza? Observa que aqui, ó, pensando em relação a x, eu teria que fazer aqui uma linha. A área 1 seria essa aqui. Essa é a parte de baixo, essa é a parte de cima. A área 2 já seria essa aqui. Essa é a parte de baixo, essa é a parte de cima. Observe que na primeira, a parte de cima é igual à da segunda. Agora, na primeira, a parte de baixo é diferente da segunda, ó. Esse pedaço aqui é a reta y igual a x menos 5, né? Isolando o y nessa função aqui, ó, y é igual a mais ou menos raiz de 2x menos 2. Esse mais raiz de 2x menos 2 é essa parte de cima, e esse menos raiz de 2x menos 2 é essa parte de baixo aqui, ó, né? Então, olha só como que seria uma integral. Eu teria que fazer uma integral disso menos disso, e aqui na segunda integral eu teria que fazer uma integral disso menos isso, né? Então, ficaria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Raiz de 2x menos 2 menos o menos raiz de 2x menos 2. Por isso que ficou isso aqui, com x variando entre 1 e 3, que é esse valor de x aqui, ó, de 1 até 3 aqui, né? E a segunda integral seria de 3, aqui está errado. Ah, não, só coloquei que esse mais esse é igual a 2 vezes esse. A segunda integral começa aqui no x igual a 3, né? Por isso que aqui é 3, e termina no x igual a 9, que é esse ponto de encontro aqui, ó. Se você calcular, ele vai dar 9, por isso que termina no 9. A parte de cima é o raiz de 2x menos 2, e a parte de baixo é o x menos 5, né? Então, essas seriam as duas integrais aí. Então, para calcular, né, aqui eu poderia separar essa primeira parte e separar essa segunda parte aqui, fazer a integral. Mas observa que a integração aqui já não seria tão fácil de ser resolvida. Teria integral por substituição e por aí vai. Então, existe uma possibilidade dentro dessa parte do conteúdo, que é a mudança, né, da variável de integração. Ao invés de você observar em relação ao eixo x, né, que é o que a gente tem feito até agora, é você imaginando linhas aqui na vertical, você pode fazer integral em relação a y, e aí imaginar linhas na horizontal, né? E aí, nesse caso, ao invés de isolar o y e colocar o y em função de x, a gente faz o contrário. A gente isola o x e coloca o x em função de y. Então, eu peguei essa primeira, está aqui, passei o menos 2 para cá, ficou mais 2. Peguei esse 2, passei para cá dividindo, encontrei que x é igual a y² mais 2 sobre 2. Essa segunda, coloquei aqui, peguei esse menos 5, passei para cá, eu cheguei que x é igual a y mais 5. Então, ó, x é igual a y mais 5 é isso aqui. X igual a y² mais 2 sobre 2 é esse pedaço aqui, ó. Então, se eu observar na horizontal, né? Imagina linhas aqui na horizontal. A parte de cima dela vai ser essa aqui, ó. Imaginando na horizontal. A parte de cima vai ser essa aqui, que é o y mais 5. E a parte de baixo dela vai ser essa aqui. Não tem mudança. Ou seja, com uma única integral você consegue resolver. Então, eu pego essa parte de cima, que é o y mais 5, tá aqui o y mais 5, menos, pego essa parte de baixo aqui, que é o y² mais 2 sobre 2, e faço agora a integral em relação a y, né? Então, o importante aqui é observar o seguinte, quando eu faço integral em relação a y, como nesse caso, eu tenho que olhar horizontalmente. Horizontalmente, o que está à direita é maior, por isso que essa parte aqui vem aqui. E o que está à esquerda é o menor, por isso que essa parte vem aqui, ó. É sempre o maior menos o menor. O intervalo de menos 2 até 4, porque aqui o y é menos 2 e aqui o y é igual a 4, por isso que é de menos 2 até 4. Então, essa área aqui, essa integral aqui, ela dá o mesmo resultado. Aqui eu só fiz o seguinte, ó, tirei o mínimo, né? 2 vezes y, 2y, 2 vezes 5 é 10. Esse menos aplicado aqui, esse menos aplicado aqui, gerou isso aqui, né? Aqui eu peguei esse 2 e tirei ele da integral, lá coloquei ele como meio lá fora.
aqui ficou 2y, 10 menos 2 é 8, aqui o menos y ao quadrado. Há uma integral simples de resolver, ó. Aqui vai ficar 2y ao quadrado sobre 2, que é y ao quadrado. Aqui vai dar 8y e aqui vai dar y ao cubo sobre 3. Aqui é y, tá, gente? Y ao cubo sobre 3. Substituindo x por 4 e menos 2, substitui os valores, faz as contas, vai dar o 36. E depois não esqueça do 1 sobre 2. Multiplicando por 1 sobre 2 vai dar 18 unidades de área. Mas essa integral aqui, ó, ela é muito mais fácil de resolver do que aquelas integrais que eu tinha montado em relação a x. Então, muitos exercícios você vai fazer essa troca de variável, né? Você vai deixar de trabalhar com x para trabalhar com y, ou deixar de trabalhar com y para trabalhar com x. Isso é muito comum. Mais um exemplo, só para vocês verem, ó. Integrando em relação a x. Vou pegar o gráfico aqui, ó. Fiz aqui o gráfico. O gráfico está aqui, ó. Y igual a menos x sobre 2, que é essa linha aqui. X igual a y ao quadrado, que é igual a essa parábola aqui. Y igual a menos 2, que é isso aqui. Y igual a 3, que é isso aqui, ó. Então, a área que a gente está trabalhando é essa aqui. Olha só o que vai acontecer aqui. Se eu estiver trabalhando com relação a x, eu vou ter que fazer 4 integrais. A primeira integral vai ter essa função na parte de cima, que é 2 mais x, e essa função na parte de baixo, que é y igual a menos 2. A segunda integral aqui, então essa aqui é uma integral de menos 4 até 0. A segunda integral, que é essa aqui, ó, em cima é o 2 mais x, porque é a mesma linha que está aqui, e embaixo é isso aqui, ó. Isso aqui eu até peguei aqui, ó, y ao quadrado igual a x, passei esse quadrado para cá, ficou mais ou menos raiz de x. O mais raiz de x é essa parte de cima aqui, ó. Então, nessa segunda integral que vai de 0 até 1, ela tem na parte de cima o 2 mais x e na parte de baixo o raiz de x. Essa terceira integral aqui, ó, ela tem na parte de cima agora o menos raiz de x. Então, observa que x igual a y ao quadrado aqui, quando você isola o y, dá uma parte positiva, que é o mais raiz de x, e uma parte negativa, que é o menos raiz de x, por isso esse mais ou menos aqui, ó, né? Então, ele tem na parte de cima esse y igual a menos x e na parte de baixo o y igual a menos 2. Então, eu faço de cima menos de baixo, está aqui. Aqui começa no x igual a 0 e termina aqui no x igual a 4. E tem a quarta parte, que é essa aqui, ó, aqui em cima que é o y igual a 3 e embaixo é o y igual a raiz de x. Então, faz 3 menos raiz de x, com o x variando entre 1 e esse ponto aqui que é o 9. Então, olha só a quantidade de integrais que eu teria que fazer, né, para resolver isso aqui em relação a x. Aí o que a gente faz? Muda a variável. Então, ao invés de trabalhar com x, eu trabalho com y. Então, olha como que vai ficar bem mais simples. Aqui eu vou isolar o y. Então, ó, vou isolar o x, quer dizer, para trabalhar em relação a y. Passei o x para cá, né? Passei o 2 para lá. Então, você descobre que x é igual a y menos 2. Nessa não precisa fazer, porque já está isolado o x. Então, já está em função de y. Então, aqui é só montar o gráfico. Observa que se eu estou trabalhando agora em relação a y. Então, eu vou imaginar linhas, né, na horizontal. Horizontalmente, é sempre essa função limitando por um lado, que é o y ao quadrado, e sempre essa função, que é o y menos 2, limitando do outro lado. Não tem troca de função. Essa parte de cima é sempre a mesma, e essa parte de baixo é sempre a mesma. Então, é só fazer a parte de cima, que é o y ao quadrado, menos a parte de baixo, que é o y menos 2. E a variação do y está aqui, ó. Começa no menos 2, que é o valor que foi dado aqui, e termina no 3, que é esse valor aqui, ó. Ou seja, isso aqui vai gerar o mesmo resultado do que todas aquelas integrais que eu coloquei lá atrás. Se você fizer isso aqui, vai dar 115 sobre 6. Se você fizer aquelas 4 integrais que eu coloquei no slide anterior, vai dar o mesmo resultado. Então, é a percepção, né? Quando você olha horizontalmente, a parte de cima aqui é uma função só. A parte de baixo é uma função só. Então, não tem troca de função, né? Então, é mais fácil que se tem uma integral só. Agora, professor, quando que eu vou fazer um e quando que eu vou fazer outro? Percepção. Então, é a percepção, por exemplo, gráfica nesse caso, que vai te mostrar, né? Você não tem obrigação de fazer por y. Você pode fazer por x. Mas, por exemplo, nesse caso, sabendo que por x vai ser uma situação muito mais complicada aí. Essa parte gráfica ela é mais complicada
eu vou gravar mais exercícios da lista, da quinta lista. Eu devo disponibilizar ainda esse fim de semana mais alguns exercícios que eu vou fazer em videoaula e disponibilizar para vocês lá, para ajudar. Alguns eu vou fazer em relação a X, outros eu vou fazer a mudança de variável. Por exemplo, pensando em prova, a gente nunca exige que você faça obrigatoriamente uma mudança de variável, não. Mas, em alguns casos, essa percepção da mudança de variável pode fazer assim, uma redução nas contas que você tenha que fazer. Então, é muito mais útil para vocês, às vezes, do que para mim enquanto professor. Né? Mas eu não vou exigir de ninguém essa troca de variáveis, não. Então é isso, o conteúdo de cálculo, né, ele para muita gente ele vai ficando mais difícil, mas não é isso, é porque ele vai correlacionando os conteúdos. Né? Então, por exemplo, a parte de integração. Às vezes o que você está achando mais difícil nesse exercício aqui é o gráfico. É a percepção gráfica, é a montagem do gráfico, é o entendimento dentro do gráfico do que vem em cima, do que vem embaixo. Né? Se você observar bem as contas em si, às vezes elas são rápidas e simples. Né? Agora, o que é mais difícil? Igual esse último exemplo. Era a percepção de que a troca de variáveis ela iria facilitar as contas. Agora, o que acontece é um processo natural e lento. Infelizmente, como eu já disse em outras circunstâncias, né, essa abstração matemática é algo que com o tempo vocês vão trabalhando e vocês vão conseguir ter mais percepção. O que vai acontecer? Por exemplo, lá no cálculo 2, você vai fazer uma representação gráfica, às vezes no espaço tridimensional. Né? Então, olha só, é uma coisa que vai sendo desenvolvida. Então, você vai ter que fazer um gráfico tridimensional e lá nesse gráfico você vai ter que perceber essa questão de que será que é mais fácil fazer por Y, ou por Z, ou por X, entendeu? Então, é algo que vai, assim, a gente vai evoluindo ao longo do curso. Né? E assim, e o cálculo 1, por ser essa porta de entrada, muitas vezes ele cria essa dificuldade aí. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar mais alguns exercícios, sobretudo dessa parte diária, mas vou gravar também da integral definida, vou postar esse fim de semana, já começo a postar. Semana que vem, provavelmente eu vou fazer mais um encontro desse aqui. Aí vai ter um outro conteúdo, acho que tem mais uns 2 conteúdos para eu disponibilizar lá. Vou fazer desses 2. Mais próximo à prova, vou fazer um do trabalho avaliativo também, né? E aí, nesse do trabalho avaliativo, até converso com vocês sobre a prova. Mas é isso, assim, acompanhando a disciplina, estudando, fazendo exercício. Eu sei, hoje mesmo eu participei na universidade, esses dias eu participei de um evento que está acontecendo até em outro departamento, né? E aí eu percebendo, assim, que é um relato geral, é uma dificuldade, né, que todos estamos tendo para lidar com esse momento. Né? Por exemplo, essa parte do conteúdo aqui, essa questão gráfica. Se a gente tivesse em sala de aula, né, com certeza seria muito mais fácil, talvez não, talvez menos difícil o entendimento. Né? Porque com o quadro à disposição, a gente conversando, né, fica mais fácil para a gente ter um entendimento sobre a disciplina, porque a gente pode pensar em outras coisas, poderia parar para falar um pouco mais sobre a questão gráfica, né, que é um problema às vezes para muitas pessoas, né, fazer uma representação gráfica, por exemplo. Teve exercício aí que tinha x igual a y ao quadrado. A pessoa, assim, ao longo de todo o conteúdo básico, sempre trabalhou y igual a x ao quadrado. Né? Aí agora aparece x igual a y ao quadrado, às vezes é uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que a gente não está acostumado a trabalhar com ela. Então eu acho que o ensino presencial, nesse caso, ele perde nesse sentido, que seria assim, uma oportunidade de trabalhar mais essas questões oriundas do ensino básico. Né? Agora, essa questão da dificuldade com integral e derivada, ela se potencializa na integral. Isso aí é aquilo que eu tinha conversado com vocês, né? Porque a gente acaba trazendo para a integral as dúvidas que a gente tinha em derivado. Isso é um problema sério dentro do cálculo, né? Por conta dos conteúdos estarem correlacionados. Né? Então, assim, eu recomendo fazer exercício, faz bastante exercício,
é aquilo que eu sempre converso com o pessoal, né? A minha insatisfação, às vezes, com o negócio de perceber alguma cola ou outro dentro de prova, é que a pessoa não entendeu que se ela for aprovada, por exemplo, em cálculo 1, sem dominar essas técnicas de integração, de derivação, né, vai ser muito complicado depois, ao longo do curso, né? Então, esse é um curso muito importante de ser feito, o curso de cálculo 1, que ele realmente ele vai te dar, assim, ele vai te dar uma série de ferramentas que vai ser útil ao longo do curso todo, beleza? Mas então a gente fica combinado assim. Então, ao longo aí né, da semana, a gente vai conversando, participar lá das monitorias com o Amarildo, né? Eu vou gravar algumas coisas e colocar lá, como eu disse, mas depende de vocês também correr atrás, estudar, né? Vai ter a prova substitutiva também, né? Para quem tiver feito as provas, né? Vai ser uma oportunidade a mais de conseguir, às vezes para quem está abaixo da média, alcançar a média, né? Mas assim, para mim, essa questão da nota ela é consequência. Eu fico muito preocupado com a questão do conteúdo, do aprendizado, né? Sobretudo por conta das especificidades desse período que a gente está passando por eles aí, né? Por ele aí, que é essa questão da pandemia, né? Que infelizmente, assim, no meu ponto de vista, não vai se resolver por agora, né? Eu não sei se esse ano a gente volta presencialmente, né? Gostaria muito que voltasse, todo mundo vacinado e tudo, mas como se trata da universidade, que é algo que extrapola o âmbito municipal, né, onde se trabalha com estudantes de diversas regiões, então existe uma dificuldade maior nesse sentido. Então não sei se vai ser esse ano que isso vai acontecer. Gostaria que fosse todo mundo imunizado, mas eu não sei se vocês têm acompanhado, então a vacinação, essas coisas todas. Então assim, a gente tem esse fator limitante ainda, né? Apesar de ser disciplina que a gente consegue desenvolver ela, que é o cálculo, né? E tem casos que acredito que são piores ainda, que são as disciplinas experimentais, que vocês devem estar já preocupados com elas, não sei se vocês têm no primeiro semestre, né? Mas talvez algum aluno já está fazendo alguma disciplina experimental e tal. Então, infelizmente, assim, é um período difícil para todo mundo, mas espero que vocês consigam aproveitar ao máximo aí, né? Assim, eu também, enquanto professor, estou aprendendo, né? Quero ajudar ao máximo aí, mas sempre preocupado com a questão do conteúdo, né? Que é um conteúdo importante para vocês. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida aí, quiser mandar uma mensagem depois, um e-mail, pode me mandar, eu estou à disposição.